Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, todos bem-vindos. Vamos fechar duplinha da aula passada, regime militar, poxa, e olha, começamos ali com Jânio Quadro, o Homem da Vassoura, eu prometi que eu não ia cantar, e terminamos ali no governo Costa e Silva, o início do milagre econômico, e é bem ali que nós vamos começar agora nessa aula de hoje. Emílio Garrastazu Médici, governo Médici, momento do auge da economia, enfim, por que tem toda essa nostalgia? Poxa, como diz o outro, cresci ouvindo meu pai falando, né? Porque na época do governo militar, não sei o quê. Mas todos os governos militares viveram esse milagre econômico. E o que é o milagre econômico? Vamos estudar, eu trouxe bem bacana os slides para vocês. Governo Geisel, cheguei no Figueiredo e montei para vocês direta já, mas não deu certo. Não rolou a direta já, o movimento foi forte, mas se barraram direta, mas os militares vão sair do poder em 85. Médici, 69 a 74. Então o que tem? O governo dele continua tendo um governo assim considerado também da linha dura, ele é da linha do Costa e Silva, tem um milagre econômico de desenvolvimento vertiginoso, é recorde no Brasil. 10% no PIB brasileiro. Para vocês terem uma ideia, anual. É uma coisa assim, de números assombrosos para o Brasil. Então todo mundo viveu aquela euforia. Soma-se a isso a uma forte propaganda política que Emílio Garrastazu Médici fazia. Tinham slogans, pra frente Brasil, muito famoso, né? Ninguém segura esse país. Brasil, ninguém segura esse país. Eles usavam aqueles slogans assim. Pegaram uma marchinha muito famosa do Dom Ravel, também muito polêmica, porque dizem que eles fizeram essa marcha, mas não era para o governo militar, o governo militar se apropriou dessa marcha. Enfim, seja como for, soma-se a isso. Qual que é a marcha do Dom Ravel, professor? Era eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco, azul. Enfim, pegaram essas marchas patrioteiras, com esses slogans, com um PIB realmente com desenvolvimento, né? A Itaipu, usina sendo construída, enfim, vai ser inaugurada em 80, mas toda essa construções arrojadas, faraônicas, né? Como a Transamazônica, que era o sonho deles cruzarem, cortar metade do Brasil inteiro, né? Com a Amazônia inteira. Enfim, até hoje nunca foi terminado, pra vocês terem uma ideia. Né? Esses sonhos assim, faraônicos, grandes construções desse período. Pega-se a isso, na década de 70 o Brasil foi tricampeão, né? Com Pelé, famoso golzinho de cabeça ali em cima da Itália ali na final. A frase que me marca muito, né, do presidente Médici, que ele adora sentar no meu sofá no final da tarde e ver que o Brasil está se desenvolvendo muito bem, e assistir os jogos do Brasil, e tudo está indo muito bem, e o Brasil é uma potência. E é exatamente esse tipo de propaganda. Enfim, o que os críticos dizem? Era tudo isso mesmo? Não sei, você tem um sistema de jornal totalmente censurado, que não pode ter nenhum tipo de propaganda contra o governo. Você tem toda essa euforia, as pessoas ouvindo tudo isso. Será que não passa a ser verdade? Enfim, como é que ficou essa situação? Tá aqui, aparato repressivo, né? Invade universidades, perseguem professores, jornalistas, artistas, estudantes, chamados censores. Fala-se muito disso. Puxa, eu tive um professor de história, né? Ele contando, né, pela faculdade, que chegava um censor, um estudante, um militar, a paisana, né, vestido de civil, sentava na sala, não, eu sou estudante, pode continuar sua aula normal. Se o professor falasse em palavra comunismo, falar qualquer coisa contra o governo, no outro dia começava a sumir o professor, sumir o estudante. Enfim, começava mágicas, somem pessoas. Aqui, posse de Médici na República em 69. Ele vai fazer um forte poder de censura, vai mandar criar, vai fortalecer o DOI-CODE, o Destacamento de Operações e Informações Especiais. Esses agentes praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos, tortura. Qualquer cidadão suspeito de ser subversivo, enfim, ser contra o governo, ou mesmo, né, que ser acusado de ser comunista, poderia ser detido, torturado e morto, sem que a família soubesse do seu paradeiro. Alguns jornalistas
né, artistas foram acusados disso, foram expulsos do Brasil. Eu vou falar assim, se vocês se interessarem em conhecer um pouco sobre a história de Geraldo Vandré, né, Chico Buarque também foi exilado do Brasil, Gilberto Gil, sobrou até pro Raul Seixas. Raul Seixas é aquela música Sociedade Alternativa, mas eles nem imaginam. É ele e o Paulo Coelho, né? Diz que no outro dia só apareceu os militares. Não, a gente queria conhecer um pouco mais sobre a história, o que é a Sociedade Alternativa. Mas enfim, né? Músicas eu acho que mais pesadas, como a do Chico Buarque lá, aquela lá, tô esperando quando o carnaval chegar, ele fazendo outras músicas também, algumas músicas direto de críticas, né, disfarçadas, né, porque daí virou uma brincadeira dos artistas fazer música e passar pela censura, né, que todos os programas, até de televisão, tinham que ter uma espécie de um símbolo do governo federal dizendo, ó, aquele programa passou pelo DOI-CODE, passou pela censura, pelo DOPS, né, Destacamento de Operações Especiais, pode ser televisionado, pode ser noticiado, essa música passou pelo censor, né? Então a brincadeira dos artistas era fazer música com duplo sentido, né? Uma esquerda radical surgiu no Brasil, a partir do finalzinho da década de 60, principalmente na década de 70, do governo Médici, né? Por mais que está acontecendo essa euforia nacional, essa energia, né? Junto com o PIB, com o milagre econômico, uma esquerda optou, infelizmente, por cometer lutas armadas, né? Surgiu guerrilhas, uma das mais famosas é a guerrilha do Araguaia, onde eles foram completamente massacrados nessa ilha, né? Como diz o outro, num reduto longe pra caramba, ali no Pará, como diz o outro, você não dá nada. Você acha que não poderia? Efeito muito longo. A proposta era mais ou menos semelhante à da Revolução Cubana, né? Partir das montanhas e chegar até a Havana. Mas você pensa na Revolução Araguaia saindo lá do norte do Brasil, chegar até Brasília. Que trabalheira, quanto tipo de guerra, né? Mas foi o exército impiedoso. Mandou a Operação Condor, diz que é considerado em território nacional uma das operações militares mais poderosas, chamada Operação Condor, com mais de 5 mil soldados. Foram lá e massacraram os 80 guerrilheiros lá, como diz o outro, sem piedade, bombardeados e metralhados, né? Houve guerrilhas urbanas, o MR8, Movimento Revolucionário, que mais aqui? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Teve uma do ex-deputado Carlos Marighella, Ação Libertadora Nacional, a ALN, VPR também, ó, Vanguarda Popular Revolucionária. O MR8 entrou na história, né, em 69, por terem sequestrado o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em troca de prisioneiros políticos que estavam sendo torturados no quartel. Vamos lá, o governo Médici moveu uma guerra sem tréguas contra as organizações armadas, e sem trégua mesmo, tá? O Marighella também foi preso, né? Foi morto em emboscada, né? Nós temos muitas imagens assim que a gente vê dessa época. Procura-se terrorista, eles são chamados, essa luta armada, enfim, essa resistência, essa oposição armada são chamados de terroristas. Procura-se terrorista, aí estava lá a imagem deles, né? Carlos Marighella, enfim, né? Dos principais nomes deles, né? Acreditavam ser um grupo de vanguarda e elite que se seguiria as massas, despertando a classe operária. Tá, eu comentei com você aqui dessas guerrilhas, né? Enfim, surgem sequestros, assaltos a bancos, vale a pena, procure o filme Que é Isso, Companheiro? Vai trabalhar a história do sequestro do embaixador Charles Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, pensa, né? E o filme começa eles invadindo um banco, né? Atenção, atenção, isso aqui não é um assalto a banco, isso aqui é uma desapropriação bancária. Esse é o termo que eles usavam. Na cabeça dessa luta armada, eles atacando os bancos iria enfraquecer os governos militares. Mas é claro que não funciona, mas é uma das teorias marxistas, enfim, teorias de luta armada, atacar, né, os bancos, o sistema econômico. Aqui embaixo está comentando, em 69, bem no ano, né, o homem está pisando na lua, aqui o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, está sendo sequestrado e vai ser trocado por 15 presos políticos. Mas aí a parte mais alucinante do momento, né? Aqui deu trabalho para achar a imagem dele, nos Estados Unidos também, ó.
Essa aqui é o que o mais próximo que eu consegui, que está liberado no Commons, né? Todas as nossas aulas utilizamos imagens enfim, de direitos autorais liberados. Esses aqui são os presos políticos que foram soltos em troca do embaixador, mas tem algumas imagens do embaixador todo arrebentado, machucado quando ele foi solto, assim, só que nenhuma autorizada para usar, né, mesmo para a educação. Embaixador Charles Elbrick trocado por 15, 13 presos, é 15, pessoal, da esquerda do regime militar. Eles só sobreviveram porque eles foram enviados para o México, viu? É uma das coisas... Tá, o momento auge que eu ia falar. Quando sequestraram o embaixador, mandaram uma carta para o governo, tem que ler. E tem que ler no jornal do Shell, que era um governo... Seria uma espécie de um jornal das 8, aquele jornal que todo mundo parava para assistir, né? O jornal da Shell. E eles leram a carta inteira. Movimento revolucionário, 8 de outubro, sequestrou o embaixador porque vocês não estão sabendo. E o Brasil inteiro leu a carta, como disse o outro, né? Enfim, desse sequestro que eles enviaram, dizendo que tinha censura, que tinha pessoas políticas, pessoas sendo espancadas, presas, né? Nos quartéis, mortas. Eu não sei se acho que eu acabei não colocando. Eu não coloquei, porque é muito pesada essa imagem, que é um jornalista da TV Cultura, né? Ele foi espancado, foi acusado de ser enfim, militante, né, do Partido Comunista. Ele foi, enfim, das ideias comunistas. Ele foi preso no quartel, espancado, devem ter exagerado nas pancadas, né? Foi morto. E simularam que ele tinha cometido, fizeram esse abuso também, né, como diz o outro, né? Simularam que ele tinha cometido suicídio com a gravata nessa altura. Só que ele não tinha altura para ele estar com os pés suspensos. Ele estava com os pés soltos na parte baixa, assim. Com os pés soltos não, com os pés encostados no chão. Impossível, não sei que o cara tenta morrer, impossível. Né? Impossível. Né? Vladimir Herzog. E daí, assim, o que mais deixou a população assim, muito revoltada naquela época, em São Paulo, principalmente, enfim, nos principais centros, com a morte do Vladimir, é que no atestado de óbito parecia lá, cometeu suicídio. E como ele era de origem judaica, inclusive, até o lugar que ele ia para o cemitério era destinado um local, era uma ofensa, né, para um judeu cometer um suicídio. E, enfim, depois surgiu o Instituto Vladimir Herzog, até hoje, com forte força da família que luta por pessoas que desapareceram, como diz o outro, acharam um cemitério ali em Foz do Iguaçu, né, no estado do Paraná, com mais de 80 ossadas, e encontraram outras ossadas próximas ali do Mato Grosso do Sul. Enfim, até hoje esse estudo, né, para buscar a verdade e encontrar pessoas desaparecidas, né, durante o governo militar. Aqui, um daqueles slogans que o professor Roberto comentou, ninguém segura mais esse país, mas o Pra Frente Brasil era mais legal. Governos militares, fim do milagre econômico. Em 73, o milagre econômico durou 5 anos. O governo militar, por motivos internos e externos, o milagre econômico já começou a dar sinal de esgotamento. Externamente, a guerra 73 entre árabes e israelenses, o problema do petróleo começou a interferir diretamente no Brasil. Para pagar esse petróleo, o Brasil gastava quase metade do que ganhava com as exportações. Internamente, devido aos baixos salários, a maioria da população já não conseguia comprar o que as empresas produziam. Ernesto Geisel, abertura lenta, gradativa e segura. Sai então o governo Médici, já entra uma posse de um outro governo, prometia fazer uma mudança política, mas ele prometia que a abertura seria de forma lenta, gradativa e segura. Segura para eles, porque daí foi criado um sistema chamado Lei da Anistia. Vamos ver se o professor Roberto colocou aqui para vocês. O Vladimir Herzog, o professor Roberto comentou, né, sobre a morte dele. E a lei da anistia na comemoração da Operação Bernardo, mais de 150 mil pessoas, ainda em 79, a proposta da anistia está aqui. O que a anistia tinha proposto? Né? Olha, será que dá para deixar esses políticos opositores que foram expulsos do país, os músicos, esses artistas, né, que foram exilados, será que não dá... Começou a ter uma pressão popular, né, da sociedade para que retornassem essas pessoas. Né? Resultado.
Até foi assinada a lei da anistia. Tá, pode voltar o Raul, como diz o outro, o Chico Buarque, o Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré depois ele mudou de lado, né? Disse que foi tão forte a tortura que ele até falou assim, não, essa música não é minha. Sim, é verdade. Ele é o cara que fez a música pra não dizer que não falei das flores. Aí outro dia, tá vendo uma propaganda, enfim, uma entrevista, né? Geraldo, e aquela música que você fez? Pra não dizer que não falei das flores? Não, essa música não é minha, não. Como não? É um hino aí da luta da esquerda. Não, eu não escrevi essa música. Até hoje. Pensa se o cara não é traumatizado. E ele ainda fala, não, depois eu ainda fiz música até pra Forças Armadas. Eu sou do lado dos militares, não sei o quê. Pensa se o cara não foi traumatizado. A lei da anistia dizia o seguinte, tá, podem vir os músicos, desde que não pode ter nenhuma acusação de crime político ou mesmo crimes de todo tipo, de toda natureza, contra nenhum militar. Não pode ter. Até hoje foi criado uma espécie de um grupo chamado, inclusive eu tive a oportunidade de fazer esse curso, Direito à Memória e à Verdade, né, na busca por pelo menos que fim levou, como diz o outro, aquele programa, né? E aí que foram mexer em alguns nomes, né? Enfim, mexeram em alguns nomes e assim, olha, nós queremos justiça. Daí os militares já, né, se mexeram. Não, justiça não. Vocês podem até saber onde está o cemitério aqui, esqueleto ali. Lei da anistia, 79. Nenhum militar pode ser acusado de crimes durante a ditadura militar. Crime político de nenhuma natureza. Por isso que vocês não queriam, teus músicos aí, como diz o outro, tá aqui a contrapartida. Então, lenta, segura e gradual. Segura para eles, né? Figueiredo, 79 a 85, último governo militar. Agora sim, um momento de transição, não tem como segurar. População nas ruas pedindo o fim do governo militar. Surge um movimento muito forte em 83 chamado Diretas Já. Até aí já surgiu inclusive novos partidos, inclusive o partido do PT, saiu com uma forte força sindical no ABC paulista, né? E essas campanhas de Diretas Já, a população querendo voltar para presidente, mesmo assim não funcionou. Com comícios, shows e tudo mais, a campanha de Diretas Já tomou as ruas mesmo do Brasil. Mesmo com a popularidade, chamada emenda Dante de Oliveira, a Direta Já, não foi aprovada. Disse que por pouquíssimo mesmo, menos de 20, 30 deputados que faltou no dia da votação. Pensa se não. Eu não passo nem agulha, como diz o outro, né? Mas por muito pouco. De qualquer maneira, os militares falaram, quer saber uma coisa? Clima não tem mesmo, né? Milagre econômico já acabou. Então vamos fazer assim, vamos fazer então essa transição. Eles indiretamente, houve uma eleição indireta, né? Enfim, o parlamento votou, com duas chapas, né, civis, ganhou, né, Tancredo Neves, inclusive acabou falecendo dias antes, teve toda uma situação, né, será que mataram ele? Toda uma história em nome dele, em torno dele, e o vice, né, José Sarney, por mais que ele fosse do grupo ali que apoiava, enfim, do grupo da situação militar, mas ele era civil e o nome dele virou uma espécie de transição. Ele era responsável para iniciar todo um processo de eleições para que acontecesse em 89, para a primeira vez, muita gente sair para votar em 89 para ele escolher o presidente, escolher muito mal o presidente em 90. Fechamos, galera? Curtiram? Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!